dia, paz do Senhor. Eu espero que todos estejam bem, gozando de saúde, que todos estejam felizes e em paz. Amém? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Senhor pela oportunidade, por mais uma oportunidade de estar com os irmãos, mesmo que distante. Eu gostaria de agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pelo amor com que o Senhor tem cuidado, tem zelado por nós. Amém? Quero também externar os meus sentimentos, aqueles que estão necessitados de consolo nesse dia. Porque só o Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe o quanto, como, quando nós precisamos e devemos ser consolados. Quero dizer que continuo orando pelos irmãos que estão necessitados, os que estão nesse momento afetados por esse mal que tomou conta do mundo. Estamos orando para aqueles que estão saudosos neste dia, que estão entristecidos, mas que o Senhor chegará. O Senhor tem chegado, aliás, O Senhor tem chegado com o consolo necessário. Amém? Vamos dar início à nossa aula, que é isso que nós queremos fazer hoje, Nós já chegamos ao segundo trimestre do ano, estamos já na segunda aula do nosso trimestre. A nossa lição, que tem por título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e os homens com poder extraordinário. Essa lição, que está sendo comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, esse homem de Deus que tem nos ajudado a compreender um pouco mais a respeito dos dons espirituais através dessa lição. E a lição de hoje tem como título o propósito dos dons espirituais. A semana passada nós aprendemos sobre os dons espirituais que o Senhor nos deu, E hoje nós vamos aprender sobre os propósitos desses dons. Porque se nós temos um dom, eles têm um propósito, E hoje nós vamos aprender sobre eles. O textual da nossa lição diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 12. A verdade prática nos diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, nós já podemos identificar aqui, na primeira parte da lição, que é o título, o textual e a verdade prática, que os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, eles têm, em primeiro lugar, o propósito de edificar a igreja do Senhor, começando pela célula, começando individualmente por cada um, independente de você ser dotado de algum dom ou não, a edificação começa particularmente em cada membro, até alcançar toda a igreja. No capítulo 1 do livro de Atos, no verso 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. No capítulo 4 da carta aos Efésios, no verso 12, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, Efésios 4, no verso 12, nós entendemos aqui, que o principal, nessa primeira parte da lição, nós entendemos que
o principal propósito dos dons espirituais é a edificação e o desenvolvimento particular e espiritual de cada membro, né, da Igreja de Cristo. Isso tendo em vista o relacionamento social da igreja, né, entre irmãos e irmãs, e também o relacionamento da igreja, né, de uma forma particular com Deus individualmente e também de forma coletiva, né, o desenvolvimento espiritual de cada membro na sua relação particular com Cristo. A leitura bíblica, né, feita em classe, que hoje nós vamos fazer em casa, está escrita no primeiro capítulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, e dos versos 8 ao 11, e no capítulo 13, nos versos 1 e 2. Vamos começar por 1 Coríntios 12, verso 8, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. No capítulo 13, no verso 1, diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. No verso 2, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, nós podemos identificar aqui, né, com essa leitura que foi feita, que além do propósito, né, desses dons espirituais de edificar, né, a igreja, essa leitura, esse trecho da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo quer deixar bem claro que todos esses dons e que todas essas manifestações espirituais, apesar de terem instrumentos, né, de se valerem de instrumentos humanos para que elas tenham um corpo, para que elas tenham uma instrumentalização, uma administração, todas essas coisas vêm do Espírito Santo de Deus. É Ele quem compartilha conosco, né? Ele quem nos abençoa com os dons espirituais de forma particular a cada um, né? Mas Ele também o faz como quer, de forma deliberada, como Ele mesmo quer. E a outra coisa, né, que nós conseguimos identificar na carta aos Coríntios, né, além da quantidade enorme, né, do número muito grande de dons espirituais, que nós podemos citar aqui 9 dons, né, que foram citados aqui 9 dons. Na carta aos Romanos nós encontramos 7 dons, na carta aos Efésios nós conseguimos identificar 5 dons, mas na carta aos Coríntios nós identificamos 9, e ainda, né, ele se utiliza do fruto do Espírito aqui como dom, não só como fruto, né, não só como uma característica do ser cristão de uma forma geral, mas o amor como um dom especial de Deus, né, para administrar todos os outros dons. Porque sem amor, né, sem o entendimento da unidade da igreja, da ligação que existe entre cada órgão, cada membro, cada célula, né, do corpo de Cristo, sem esse entendimento do zelo e do cuidado com o outro, nenhum desses dons eles têm mérito nenhum. É uma das coisas que nós podemos identificar na leitura que foi feita hoje.
O objetivo geral dessa lição é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo, né? Os dons, eles não servem para que a gente se sinta superior nem aos outros irmãos, né? Nenhum tipo de dom, nem propriamente o dom de profecia, que o apóstolo Paulo faz questão, né, de identificá-lo como um dos maiores ou um dos mais importantes dons, né? Nem o dom de profecia nos torna melhor ou maior, né, que os outros irmãos em Cristo ou que as outras pessoas, mesmo não sendo cristãs, né? Porque como ele deixa claro aqui no capítulo 4 da carta aos Coríntios, né, quando ele começa a falar sobre o ministério, né, apostólico que tem sobre a vida dele, né, ele se coloca na condição de servo, ele se coloca na condição de mordomo, de dispenseiro, né? O dispenseiro era conhecido como um mordomo, aquele que tem todo o domínio da administração da casa, mas ao mesmo tempo, né, ele não é maior que o seu senhor, ele não é mais importante, né, que o seu senhor, apesar dele deter toda a confiança do seu empregador, né, do seu senhor, do seu patrão, ele não é maior que o seu patrão, ele continua sendo servo, né? E aí ele começa aqui no capítulo 4, a partir do verso 6, ele começa a fazer essa relação, né, entre ele, na condição de servo, e a igreja de Corinto, né, que como era uma igreja especialmente, né, abençoada economicamente e com muitos dons diferenciados, né, com diversos dons, então eles se sentiam superiores aos outros, às outras pessoas e aos outros cristãos. Mas aí o apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso 9, né? Ele diz assim, porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, né, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Aqui no verso 14, ele diz assim, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ou seja, vocês precisam entender que vocês precisam ser humildes, né? Vocês precisam ter mais humildade. Mas aí por que a igreja de Corinto ela se sentia tão importante, né? Como eu disse, uma igreja que estava localizada numa cidade portuária, uma cidade economicamente desenvolvida, uma igreja que precisava, que tinha muitos dons, mas aí nós podemos identificar, como já foi dito através da leitura, né, que os muitos dons que são listados aqui na leitura que nós fizemos, né, eles também são necessários. Eles não são muitos porque a igreja era muito santificada ou muito espiritual. Eles eram muitos porque havia uma grande necessidade, ou talvez uma necessidade maior. A igreja de Corinto tivesse uma necessidade maior de ser orientada, de ser doutrinada, de ser desenvolvida, particularmente ensinada, né, espiritualmente, porque era uma igreja que também, né, tudo na igreja de Corinto era muito, né? Eles eram economicamente bem desenvolvidos, eles tinham muitos dons e eles também tinham muitos pecados dentro da igreja. Era uma igreja dividida, era uma igreja que tinha muitos problemas, né, de relacionamento, porque eles entendiam que aqueles que foram eles eram idólatras das pessoas que passavam por lá, né, das pessoas que eram abençoadas com muitos dons. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e o próprio
apóstolo Paulo, ele diz, vocês dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas ele plantou, eu plantei, ele regou, mas é o Espírito Santo que dá o crescimento. Vocês precisam entender que a sua atenção, a sua força, né, toda essa vocação que vocês têm para a idolatria, parafraseando, né? Estou aqui parafraseando, toda essa vocação, toda essa força que vocês têm precisa ser direcionada ao Espírito Santo de Deus. É ele e não nós que precisamos, né, ser adorados. Em outras palavras, é isso que ele estava dizendo. Porque um rega, o outro, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. É Deus quem deve ser adorado e não nós. Né? E aí, por causa dessa necessidade, né, de ter muitos problemas, existiam muitos dons naquela igreja, mas eles achavam que era exatamente o contrário. Eles tinham muitos dons porque eram, espiritualmente falando, mais capacitados. E essa não era a verdade. E aí o apóstolo Paulo os escreve para ensiná-los que não é bem por aí. Né? Os dons não são para elitizar os crentes. Aqui no primeiro tópico, né, a igreja fala um pouco sobre a igreja de Corinto, que nós já mencionamos, né? A igreja tinha muitos dons, mas era uma igreja carnal. E aí no terceiro subtópico diz assim, que o dom não é sinal de superioridade espiritual. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína, né? E aí por isso nós também devemos ter o cuidado quando nós, né, admiramos, vamos dizer assim, pessoas que são dotadas de dons especiais, de alguns dons espirituais, para que nós não estejamos enganados a respeito da idolatria, né? E a outra pessoa não seja também enganada a respeito da autoidolatria, né? Ela se sentir especial por ser abençoada com alguns dons. E aí, encerrando aqui, nós conseguimos chegar aqui no tópico 2, que fala sobre a edificação a si mesmo, né? É esse o propósito dos dons espirituais. Edificar a si mesmo, edificar aos outros e edificar até aquele que não é crente. Né? Aqui no capítulo 14, no verso 4, o apóstolo vai dizer assim: o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Apesar de falar muitas línguas, né, que ele incentiva, é preciso, né, orar em língua, é bom, né, mas para que haja entendimento, se você ficar orando em línguas, né, não tem fruto, porque não há entendimento. Mas quando nós oramos com entendimento, todo mundo é edificado, né? Ele diz assim: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, para que a igreja receba edificação. Então, quando você fala, né, em línguas estranhas e você interpreta, você está se edificando e edificando ao outro. Quando você profetiza, você está se edificando e edificando ao outro. Quando você fala com entendimento, com sabedoria, né, com racionalidade, você se edifica o outro que é crente, né, o outro que é cristão também, e você também edifica aquele que vem nos visitar, né, que vai nos visitar e que não tem entendimento acerca do Evangelho. Então, nós conseguimos identificar as várias formas de
de edificação, né? A totalidade na edificação, quando nós falamos espiritualmente, quando essa língua ela é interpretada, quando há profecia, nós completamos o ciclo de comunicação espiritual dentro da igreja. Mas tudo isso com zelo, com cuidado, com amor, né? Tratando as pessoas com todo o respeito que elas merecem. Ok? No segundo subtópico, diz assim: edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas, né? Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida. Não basta apenas falar em línguas, nós precisamos cuidar, né? E cuidar, eu acredito que aqui não está ligado somente à questão espiritual, né? O cuidado da salvação. Nós precisamos também, né, como está escrito na orientação da Santa Ceia do Senhor, né? Esperar um pelo outro na hora de comer o pão e na hora de beber o cálice, né? Nós precisamos cuidar do outro, saber como o outro está, ter cuidado se ele está emocionalmente capaz, atingido, fragilizado, se o irmão tem alguma coisa para comer em casa. Nós precisamos cuidar do outro com zelo, né? Com o cuidado de fato de Deus, né? Edificando até o não crente, embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que toda a igreja fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal diz sobre esse texto assim: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quanto vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Lá em 1 Coríntios 14, 23. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 9. É preciso entender, né? A racionalização. Preciso ter racionalização na hora de comunicar o Evangelho àqueles que não compartilham da nossa fé cristã. Assim, né, chegamos ao terceiro tópico, que fala sobre edificar todo o corpo de Cristo, os dons da igreja. No primeiro subtópico, né, fala aqui sobre os dons da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com a sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios, no capítulo 13, né? Lá no verso 1 que a gente leu. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Nós podemos ver isso, né, de forma bem evidente, na hora da oração, né? Aquele que só ora por si mesmo, aquele que só pede para si, aquele que só alcança, né, o seu próprio entendimento, está ligado, né, somente às coisas da vida de uma maneira geral,
a sua família, os seus filhos, o seu marido, a sua casa, né, o seu carro, a sua vida espiritual. Sempre a sua oração ela é voltada para si mesmo, né? O crente que ama a igreja, ele ora por si, mas ele ora também pelos outros, para que os outros sejam alcançados, para que os outros sejam edificados, para que os corações sejam consolados, para que os doentes sejam curados, para que os pecadores, né, sejam salvos, para que o Espírito Santo atue no coração daqueles que precisam, né, com clareza, trazendo arrependimento, justificação, e aí, de uma forma geral, trabalhando no coração de toda a igreja ao mesmo tempo, né? A oração do não egoísta, ela é assim, né? Ela é voltada, o crente que ama a igreja, ele ora por si, mas ele ora também pelos que estão necessitados, pelos missionários, pelos pastores, por todo o povo de Deus que já é crente e também por aqueles que ainda não aceitaram Jesus. No segundo subtópico, né, fala sobre os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Os ministros sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 10 e 11. Despenseiros dos dons, terceiro subtópico. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 10 e 11. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administra a dispensa. E tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem, o distribuía para a alimentação da família. Dessa forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, que nós já falamos sobre esse capítulo, sobre esses versos, e Efésios 2,19. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover alimentação espiritual. Alimento que alimente, que nutra, né, que traga nutrientes, né, que mantenha a igreja fortalecida. Né? Não é alimento só para encher a barriga e as pessoas saírem infladas da igreja achando que tudo é fácil, né? Achando que as coisas podem ser feitas de qualquer jeito, mas que as coisas do Senhor é feita com ordem e decência. Né? Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. 1 Pedro 4, versos 10 e 11. Então, nós precisamos, né, acima de tudo, compreender com essa aula, em primeiro lugar, que o Espírito Santo é quem nos capacita, nos presenteia com os dons espirituais, né? Ele mesmo distribui do jeito que quer, dá a quem quer, conforme quer, e dá o dom que quer a quem quer.
é assim. Em segundo lugar, precisamos amar, né? Ter o entendimento de que o amor é essa fórmula fundamental que une a igreja, né? E unir a igreja não é estarmos todos no mesmo lugar, né? Como nós estamos agora distantes uns dos outros, mas estamos unidos em amor, unidos em cuidado. Nós temos o zelo, né, de manter a igreja edificada nesse momento que nós não estamos conseguindo chegar no templo, né? Para sermos educados, para sermos cordiais um com o outro, que isso não é ser unido, isso é ser educado, né? Você tratar o outro com respeito e com cordialidade não é ser unido, isso é ser educado, né? Ter união ter o domínio, né, e o conhecimento de que é preciso mais do que ser educado para estar unido, né? É preciso amar o outro, é preciso ter o entendimento de que você precisa do outro, tanto quanto o outro precisa de você, né? Para sermos tratados com com a devida importância, né? Não só com respeito, mas com a devida importância que nós temos um com o outro e um pelo outro na igreja do Senhor. Porque assim como o apóstolo ele compara, né, a igreja de Cristo como o corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça da igreja, né, sendo Jesus Cristo a cabeça da igreja, né, biologicamente falando, todas as funções sistêmicas do corpo, né, elas precisam estar em harmonia de desenvolvimento, né, de ação, e todos os membros, todas as células, todos os órgãos, né, eles precisam uns dos outros no corpo, para que o corpo seja saudável, para que o corpo seja sistemicamente bem desenvolvido. Todas as funções, todas as células, todos os órgãos, né, eles são extremamente importantes. Todos os membros, inclusive, né, os membros estão fora na parte externa do corpo, né? Então, todos os membros são extremamente importantes para que nenhum membro, nenhum órgão seja sobrecarregado. Todos devemos participar desse desenvolvimento, né? Agora, partindo para a conclusão, como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado, consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. E aí nós finalizamos a nossa aula de hoje e eu agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus, e até a próxima.